Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base na lição da Escola Sabatina Jovem. Contexto bíblico que nessa temporada, nesse trimestre, estamos estudando um tema muito importante, fundamental para a fé cristã. Tem gerado muita polêmica, é claro, distorções e tanto. A gente tem usado a própria Bíblia para dizer o que ela nunca quis dizer. Por isso estamos estudando nesse trimestre aqui o tema imortalidade. Pouco a pouco, a cada episódio, a cada estudo, a cada semana, tentando dar uma resposta. Quando, como e por quê? Se Deus fala de imortalidade, se a Bíblia fala sobre isso, quando, como e como é, por que isso vai acontecer? Por que isso é tão necessário? Então essa resposta eu espero que você tenha, a cada momento, a cada semana, tenha solidificado aí o que Deus tem te ensinar, ou tem te ensinado através do estudo da Bíblia, com base na lição da Escola Sabatina Jovem. Bom, a gente está aqui hoje dando continuidade à nossa série de estudos com um grupo muito especial. Estão aqui na bancada, estudaram, rabiscaram tudo. A gente, quando traz o podcast, a gente sabe sempre trazer logo a base teológica da PL, viu, gente? Para poder garantir que a coisa vai ser boa aqui, viu? E a gente viu aqui, só os caras que beberam aqui aos pés de Gamaliel, essa galera assim, viu? E eu queria aqui, com muita alegria, apresentar. Ele é um brother, um amigo. Inclusive, ele gosta tanto dessa palavra alma, que um dos cumprimentos dele, quando ele me encontra, é: como vai a tua alma? É isso aí. Bom, já que já está claro que a alma não é uma coisa desencarnada que foi voando, atravessando parede, ou alguma entidade que continua viva após a morte, você já entendeu que alma é o ser humano integral, não é isso, gente? É o ser humano físico, mental, espiritual, vivo, não tem alma morta, já sabe disso, né? Pastor Nicolete, lá do distrito de Itaim Paulista. Bem-vindo, amigão, ao nosso podcast No Contexto. Valeu, como que você tá, Fabrício, pastor querido? Minha alma. Como vai a tua alma? Eu sou uma alma. Você não tem uma alma, você é uma alma. Isso aí, né? É isso aí. Tá bom. É muito bom ver todo mundo aqui. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer nosso. É muito bom compartilhar esses momentos legais. É gostoso, pela primeira vez a gente está aqui, nossa turminha aqui. Queria apresentar agora a Flávia. A Flávia é uma das nossas líderes jovens lá do Itaim. Ela cuida dos aventureiros junto com o esposo dela, gente boa pra caramba, Anderson. Abraço, Anderson, para você também. Isso. E a Flávia é uma das nossas líderes que a gente sabe de verdade que é cabeça para poder estar aqui junto com a gente para poder falar sobre essa lição sobre imortalidade, que é um tema muito legal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Amei o convite, me senti muito importante. Espero que nós possamos aqui discutir o assunto da forma que Deus quer, né? Possamos abordar isso para levar entendimento para outras pessoas também. Obrigado pelo convite, pastor Nicolete. Obrigada, pastor Fabrício. Também estou aqui com o meu amigo o Sérgio. Sérgio, esqueceu o nome do amigo, não pode. Direto do Jardim dos Ipês, lá do Rio de Janeiro, pra cá. Irmão Sérgio, ele é do Jardim dos Ipês, uma igreja do nosso distrito, muito querido. Professor da Escola Sabatina Jovem, também está aqui hoje para acrescentar o nosso estudo. Ela sabia, gente, é porque nos começos o pessoal ficou meio que nervoso, é normal, eu sei. Então aqui também tremendo também aqui, acho que não, mas é verdade, viu? Gente, obrigado, né? Tem que agradecer o convite por estar aqui, é uma oportunidade, né? Tá pertinho do pastor Fabrício aqui. Primeira vez que tá acostumado a ver só pela telinha. Agora você pode morrer em paz. Agora posso morrer em paz, é verdade. Né? Você viu que você tá assim, podendo. Então é um prazer muito grande, né? E gostaria mesmo de poder compartilhar, né? De contribuir de alguma forma com esse podcast aqui hoje. E aproveitar e pedir pro pastor Fabrício mandar um abraço lá pra minha esposa, a Águida, minha filha Esther. Um abraço, Águida, Esther. Obrigado por me emprestar aqui o nosso comentarista aqui da lição de jovens aqui, irmão Sérgio, é um prazer, tá bom recebê-lo aqui. Obrigado. E parabéns lá pelo trabalho lá com os jovens lá, por separar esse tempo. Esperamos que a lição de alguma forma contribua, né, para o crescimento espiritual dos jovens, que eles se aprofundem na Bíblia. E essa é a proposta do podcast No Contexto, né? Ser uma ferramenta a mais para que o jovem tenha ali um gostinho,
quem sabe ali um insight, uma ideia para que ele, caramba, isso aqui eu não entendia bem, naquele bate-papo ali de 4 pessoas, quem sabe a gente aqui tirou a nuvem que tinha daquela dúvida, etc. Essa é a proposta. Esperamos que, além dos recursos que já existem, vídeo diário, vídeo resumo semanal, o podcast em áudio e em vídeo aqui no Contexto também continue contribuindo lá para os jovens lá da sua igreja. Com certeza. Quero também pedir a você aí que ainda não persegue a gente nas redes sociais, procure o perfil do Ministério Jovem, né? Jovens Adventistas APL, Jovens Adventistas APL, e segue a gente lá, acompanha os bastidores, os cortes, todo o material, a rotina, a agenda do Ministério Jovem aqui na APL, para você ficar por dentro também, tá bom? Queremos lembrar também que o podcast está lá no nosso canal do YouTube, Paulista Leste, e se você preferir em áudio, escolha a plataforma que você quiser aí de áudio. Se você procurar, por exemplo, lá no Spotify, procura por No Contexto, e você vai encontrar o áudio sempre disponível no início da semana, às 9 da manhã, e o videocast sempre a partir das 2 da tarde, no início da semana, já para te ajudar aí na tua experiência de estudo da Bíblia através da lição ao longo da semana. Vamos começar esse momento aqui, porque é um momento muito especial. Essa lição é uma lição muito especial, é um tema muito importante. A gente compreendeu nas lições anteriores ali que a compreensão ou a má compreensão desse tema vai afetar tudo, todas as principais crenças da Bíblia, afeta tudo diretamente. Então a gente vai fazer da melhor maneira possível, começar isso aqui, que é orando. Eu queria pedir ao Sérgio que orasse, para que o Espírito de Deus nos ajude a compreender a sua palavra e o recado que ele tem para nos dar através do estudo dessa semana. Ora pra gente, por favor. Com certeza. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado ao Senhor pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra, Senhor Deus. Que Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos conduzir para que sejamos instrumentos em Tuas mãos para levar a verdade a todos que estão nos ouvindo, Pai. E que esse mesmo instrumento, que esse mesmo Espírito possa fazer com que essa palavra esteja clara e encontre lugar em seus corações daqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus. E tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Sérgio, pela oração. Bom, o tema de hoje, gente, é um tema, como os demais também, a gente já começa, é legal essa proposta até da lição, de já trazer logo o tema, já como um gatilho, né? Um apimentamento ali, uma pimentinha para que a gente pare ali e pense, cara, o que de fato queria dizer? Será que esses gatilhos que tanta gente busca no meio da Bíblia aí, muitas vezes isolados, fora de contexto, para tentar afirmar verdades, pseudo-verdades, né, que não estão na Bíblia? Inclusive, o tema da lição dessa semana é os espíritos aperfeiçoados. Que papo é esse de aperfeiçoar espírito, rapaz? Será que o ser humano tem algum espírito para ser aperfeiçoado? O que a Bíblia queria ensinar? O que essa lição já de cara quer tentar nos ensinar sobre o que a Bíblia fala sobre quando menciona essa ideia de espíritos, né? Desencarnados ou não, enfim, o que está na Bíblia falando sobre isso? E a gente já tem aqui uma tirinha da semana. Eu queria até pedir a vocês que já tentassem e dá para nós aqui, para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, qual foi a sua experiência, qual foi a sua percepção, ou qual foi as ideias que vieram à sua mente com a tirinha da semana, que tá bem legal, né, gente? É muita coisa aqui envolvida, um charge bem legal, e eu queria ouvir de vocês aqui qual foi a impressão que vocês tiveram com base no tema da semana aqui. Qual foi a impressão que vocês tiveram da tirinha da semana? Quem quer começar aqui, um de cada vez, hein? A Flávia disse que quer começar. Aí, Flávia. Qual foi a sua impressão, assim, olhando? Geralmente, quando você olha pra tirinha, a gente fica, meu Deus, o que isso quer dizer, né, cara? Qual é a relação disso com o tema da semana? Mas e aí, Flavinha? Pra mim, a menininha fala, eu tenho medo de fantasmas. Aí o outro fala, eu creio na reencarnação. Aí o outro fala, quando a pessoa morre, sua alma fica vagando. E aí o outro fala, e pra mim, um LHC é um portal para o inferno. Cada um tem uma opinião, né? Incrível, né? E aí a moça diz, eu não acredito em nada disso, me julguem. Ou seja, os espíritos estão aperfeiçoados, eles estão vindo de uma forma tão atrativa, de uma forma tão pessoal para cada tipo de pessoa. E aí ela fala assim, olha, para mim isso não existe. A percepção que eu tive é, no meio de um mundo onde esse tipo de espiritismo, né, oferecido de forma aperfeiçoada para enganar, existe um povo aí que fala, olha, para mim isso é papo furado, para mim isso não cola, não vinga. Ok, e aí qual foi a percepção que alguém teve aqui sobre a tirinha da semana? Existem muitas formas de acreditar a respeito, olha, né? cada um tem uma leitura diferente, né? A respeito da vida após a morte, vamos dizer assim, né? O que acontece depois. O que acontece depois. Então, existem pessoas que acreditam de diversas formas e existem aqueles que não acreditam.
Foi assim que eu consegui ler essa tirinha inicial. Todo esse aí, né? clima de superstição, né? E fantasma, e Etc medo, e tal. né? Nós vamos Vagando, desmistificar e já já. alma, quando a pessoa morre. Então tem todo um misticismo em torno Sim, disso, sim. que não é novo, né? Na realidade, a gente percebe que é o primeiro engano do diabo. Lá no início, tudo foi no início da liçãozinha, lá quando começou algumas semanas atrás. Exato. E parece que isso funciona, né? Porque até hoje, o que tem de gente acreditando nisso, Demais. né? Inclusive, quando Cristo aparece lá no mar, o pessoal fica assustado. É um fantasma, né? Até os caras também acreditavam nisso. É incrível, né? Como essa mentira, e alguns até disseram, né? Diz até o propagandista de Hitler, que é uma mentira contada muitas vezes, né? Ou 1000 vezes, se torna verdade. Bom, segundo a Bíblia, espero que não. Queria falar uma coisa aí, Sim, Sérgio? sim. Qual é a sua percepção aí? Eu me identifiquei muito com a mocinha aqui no final, na verdade. Boa. Porque quando ela disse que não acredita em nada disso, não é que ela não acredita em nada disso, né? Uhum. E aí eu me vejo assim, era uma cristã. Quando todo mundo tá falando bobeira, eu acredito em ressurreição, eu acredito em inferno, Ela eu se acredito que o LHC é posicionou. o portal. Todo mundo tá ouvindo, todo mundo discutindo. Aí quando chega alguém mais provido de razão e diz eu não creio em nada disso, todo mundo se cala e olha com aquela cara de julgamento. Tanto que ela fala, me julguem, né? Então a gente vê que muitas vezes nós estamos nessa posição. Todo mundo pode falar, todas as crenças são válidas, desde que ela não seja bíblica. Uhum. Quando você vem com a Bíblia, quando você vem com razão, as pessoas se calam e começam a te olhar de forma estranha, né? Legal. Pra você ver como que a verdade... O cristianismo está um pouco desgastado Aham. hoje. Então o nosso papel é tentar justamente resgatar, né? Colocar o cristianismo como aquele validador do que é verdadeiro. Aham. Foi assim que eu consegui ler essa tirinha. Sensacional, sensacional. É Não. interessante, né? Porque sempre vai ter pessoas que não vão entender a sua fé, Sim. né? E é muito legal quando alguém se posiciona, né? Quando alguém assume aquilo que está na Bíblia, com coerência, embora hajam muitas opções, né? E está ciente de que sim, haverão julgamentos, né? Muita gente vai olhar, como olharam para Cristo, e, pô, baixa nossa de ressurreição, isso é uma loucura, isso não é possível, né? Isso não pode ser comprovado cientificamente, né? Exato. Então, os céticos existem até hoje, né? Hoje. Mas é importante que o jovem tenha consciência de que sim, haverão julgamentos. Gostei demais aí, tá bom? Essa questão da leitura de cada um de vocês. Eu vou ler o texto da semana, que é o texto base, né? Recomendo que você leia aí, você que está com a sua lição em casa aí, que você leia aí o capítulo todo de Hebreus, capítulo 11. Vai valer a pena. Eu li todo o capítulo, né? Toda a descrição que a Bíblia fala sobre o que é fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e vem vários personagens, um após o outro, todas as suas experiências de fé que eles tiveram, né? Abel, Noé, Abraão e tantos outros, né? Que acreditaram nas promessas de Deus, e isso é feito uma espécie de galeria, né? De pessoas que tiveram uma experiência muito profunda com Deus, uma experiência de fé. Eu queria só destacar algum, não dá para ler tudo aqui, mas só que algumas partes do capítulo 11, repito, leia o capítulo todo. Todos estes, é interessante isso aqui, ó. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, olha, e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, toda essa galeria de heróis da fé que o próprio livro de Hebreus já menciona, o próprio texto deixa claramente, eles morreram sem receber a promessa. E como todos, de acordo com a Bíblia, estão no Sheol, estão no Hades, estão na sepultura, Exato. no lugar de silêncio, né? Estão no pó da terra. Há um registro de tudo que eles viveram, suas obras estão, segundo a Bíblia, registradas, e Deus vai voltar e vai dar a cada um segundo as suas obras. A salvação, a gente aprendeu até esse conceito bem legal, né? A salvação é pela graça, por meio da fé. Ponto. Mas o juízo é pelas obras. Sim. E por que pelas obras? Porque Jesus falou que pelas obras a gente não é salvo, mas por nossas obras a gente glorifica a Deus. A gente diz de que lado a gente está. E Tiago é muito categórico em dizer que a fé sem obras ela é morta. Então, sim, a salvação é pela graça, mas o julgamento é pelas obras. E aqui diz aqui claramente, né? Por que eu estou mencionando isso aqui? Porque o texto vai terminar falando uma coisa bem interessante aqui, viu? Agora eu vou ao verso 19. Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta entre os mortos. Porque Isaac tinha até morrido no coração dele. Ele ia sacrificar mesmo. Sim. Ele ia fazer a vontade de Deus. Alguns dizem assim, né? No caso, né? Dos benditos saduceus, né? Que criam na Torá e tal. Interessante, né? Porque o conceito de ressurreição não é uma coisa nova inventada por Jesus, né? Ou por um grupo de crentes que inventaram alguma forma de poder dar algum consolo a alguém que não tem resposta para a morte. O conceito da ressurreição está presente há muito tempo, né? E na própria experiência de Abraão.
Famoso pai da fé, né? Uhum. E aqui terminamos aqui só para você ter essa noção, gente. Aqui a partir do verso 35, houve mulheres que pela ressurreição tiveram, olha, de volta seus filhos mortos. Tá aí, ó, minha experiência aqui, ó, ressurreição do passado. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Olha de novo aqui a expressão ressurreição, né? Eles criam na ressurreição. E aqui no finalzinho aqui, interessante a relação que é feita com o final aqui, do final do texto de capítulo 12, mas diz assim, olha, todos receberam um bom testemunho, verso 39 do capítulo 11, por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido, ou sido prometido. Verso 40, Deus havia planejado algo melhor para nós. Olha que interessante. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. É muito interessante, né, como a Bíblia apresenta essa ideia desse aperfeiçoamento, né? Desse momento em que a Bíblia apresenta o ser humano num processo de constante dependência de Deus, crescendo, exercendo sua fé e vivendo segundo aquilo que ele acredita. E os heróis da fé tinham essa característica, né? Inclusive com base naquilo que aprenderam de Deus em sua palavra. Eu vou ler agora o capítulo 12, e essa parte achei bem interessante, a partir do verso 18 e do capítulo 12, diz assim, olha, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta, ao som de palavras tais, que os ouvidos rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Alguém lembra qual era esse momento aqui? Deus falou que não era para se aproximar do monte. Qual é a referência aqui? A entrega da lei, né, no Sinai. Isso, é isso aí. Então, impossível chegar lá, né? Todo aquele clima que foi criado, né? Quase um show pirotécnico e fogo e terra tremendo, né? Não pode nenhum... Que tocar nos limites, vai morrer. Animal, não importa. Para ver a importância que Deus deu para sua lei. Uhum. Né? Não foi algo assim banal. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele coloca como algo impossível, olha como continua o texto. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal que se tocasse o monte deve ser apedrejado. Foi a ordem dada a Moisés. Verso 21. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, eu estou apavorado e trêmulo. Verso 22. Mas vocês chegarão ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegarão aos milhares de anjos em alegre reunião. Verso 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegarão a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui ó, é o tema da semana aí. Verso 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O texto termina por aqui, dando para nós aqui um vislumbre, né, da realidade de que sim, por meio de Jesus, teremos acesso a esse monte santo, a presença de Deus, né? E até colocado esse monte como sendo a Nova Jerusalém, a cidade santa, celestial, né? E é interessante, né? Porque dentro desse grupo que a Bíblia diz que estará lá, né? A igreja, né? O nome daqueles que tiveram com seu nome escrito nos céus, né, chegarão até a presença de Deus, que é o juiz de todos os homens. E aí tem uma frasezinha aqui que geralmente quando a gente olha para ela e lê para ela, diferente das versões, ou independente das versões que nós lemos, a gente fica assim, cara, o que Paulo quis dizer com esse negócio aqui? Que negócio é esse de espírito aperfeiçoado? Será que vai ter, além dos salvos por Cristo, dos que foram alcançados por Jesus, que espíritos aperfeiçoados são esses, né? O que a Bíblia fala? Bom, já temos uma espécie de conceito sobre o que a Bíblia fala quando fala de espírito, né? Mas é sobre isso que nós iremos conversar nessa semana. E eu queria desafiá-los, né, a gente recorrer à Bíblia e à lição para entender ou dar uma visão um pouco mais ampla para os nossos jovens, aí, para os estudantes da Bíblia, acompanham o nosso podcast, sobre o que a Bíblia quis ensinar sobre isso. Bom, com base no tema da semana, na lição da semana, pastor Nicolete, nosso teólogo aqui da mesa, nos ajude aí a contextualizar. Tô perdido agora. Contextualizar o tema da semana. Bom, de uma forma bem simples, direta, a gente vive num mundo pós-moderno, onde
espiritualismo cresceu demais. A gente vê em tudo e em todos os lugares. O espiritualismo está permeado em tudo aquilo que a gente participa. Mídia, na propaganda, às vezes é uma coisa nada a ver, os caras colocam, né? Exatamente. Venda de carro. Então, o que acontece é que agora esse espiritualismo está trazendo as pessoas para a Bíblia para poder achar esse espiritualismo na Bíblia. E um desses textos que eles se acham, né, aí na Bíblia e tentam, de alguma forma, trazer para fora do contexto bíblico, é o texto que o pastor acabou de ler, que está lá em Hebreus 12, 22 a 24, né? Paulo, ele diz assim, eu vou reler, por favor. Pode ler. Vamos lá. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos, isto é, foram escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, isto é, que foram aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, a gente percebe aqui que Paulo estava lidando com um problema, então ele escreveu a cartinha aos Hebreus para poder tratar. Esse era um dos focos do problema, tá? As pessoas estavam levando para algumas crenças que até então circulavam no mundo comum, vamos dizer assim, e agora estavam entrando dentro da igreja, e Paulo, então, precisa lidar com essa realidade. Que realidade é essa? Muitos judeus estavam aceitando esse espiritualismo mesclado à sua fé, e estavam agora, depois de aceitar o Messias, estavam querendo voltar. De novo ao estado anterior, vamos dizer assim. Por que sofrer? Por que ser perseguido? Exatamente. Por que até morrer? Né? Eu tinha um templo maravilhoso de ouro, tinha não sei quanto espaço para poder adorar, agora eu tenho que viver escondido, eu tenho que pregar escondido, eu tenho o risco de ser apedrejado. Crer nesse evangelho? Será que eu consigo? E essa nostalgia estava levando, então, aos cristãos convertidos, né, do judaísmo, de volta. E o pior de tudo, eles estavam se tornando agora perseguidores também dos cristãos. Então, Paulo tenta convencer agora com alguns argumentos que nós vamos estudar, então, durante essa semana. E é até interessante, porque o texto termina falando, né, que o sangue de Cristo, a oferta de Cristo, foi melhor do que a de Abel, né? Exatamente. Porque a oferta que Abel utilizou, né, é óbvio que representava a sua crença no Cordeiro, né? Era nada mais do que um símbolo, um tipo do verdadeiro cordeiro. Paulo pontua de uma forma bem simples e clara, né? Ele faz a comparação entre o santuário, o físico, certo? E o santuário celestial. Ele consegue colocar Jesus, então, como o sumo sacerdote, e o sacrifício superior agora, ele apresenta agora para a gente no capítulo 12. Ok. É interessante que ele faz isso sem desmerecer o passado. Isso. Ele fala, o que era bom ficou melhor. Ficou melhor. Né? Se nós conseguimos. Por isso que ele fala da Quem aperfeiçoamento. criou tudo foi o próprio Cristo, né? Exatamente. Para representar ele mesmo, né? É uma questão só de ponto de vista. Né? O sacrifício anterior, o santuário terrestre, apontava para a frente, para o Messias que viria, para o sacrifício que seria feito. Agora, depois que ele vem, isso aponta agora todo esse ritual, todo o ministério de Cristo no santuário celestial aponta para trás para o sacrifício que já foi feito. Né? E nós nos apropriamos dele pela fé. Então ele tenta combater essa nostalgia mostrando a superioridade que Cristo trouxe. Dizendo que não veio tomar o lugar, e veio sim aperfeiçoar, veio melhorar. A superioridade, aí, o aperfeiçoamento é a superioridade aí do sacrifício de Cristo. Legal. Ele fala assim, né? A lição destaca aqui, embora a antiga aliança ela fosse boa, o sacrifício de Jesus era melhor. Então, Paulo estava tentando convencer ao povo a se permanecerem firmes. Embora aquele sacrifício fosse bom, o ritual do santuário fosse bom para o povo, o que Jesus estava oferecendo para eles era muito melhor. A promessa que ele veio, né, para cumprir agora, por isso que eles vão falar bom e o melhor. O sacrifício era bom, mas aí Jesus ele se oferece como sendo o melhor, né? E a gente aqui jogando aqui para vocês também aqui, o que seriam esses espíritos aperfeiçoados? Porque dá para identificar aqui algumas coisas, né? Bom, a gente está vendo aqui quem são os primogênitos, né, dos mortos, né? A igreja dos primogênitos.
escritos, a gente já percebeu, né, na lição anterior, de que sim, existe um registro nos céus, né, de tudo aquilo que é feito. Tem o livro da vida, o livro está no plural, o livro da vida está no singular, né? Quem não está com o nome do livro da vida não participa da primeira ressurreição, vai para a segunda, é destruído e tal, etc. E parece que aparece um elemento aqui, é importante tocar nesse assunto aqui, e aqui menciona aqui os espíritos dos justos aperfeiçoados. A que Paulo está se referindo quando ele menciona isso? Ele está querendo dizer que vai comparecer diante de Deus algum tipo de espírito lá nesse Monte Santo, na presença de Deus? O que vocês conseguiram entender disso aqui? Vamos lá? Os espíritos aperfeiçoados aqui. Eu acredito de verdade que Paulo estava falando a respeito do caráter destes que estavam seguindo a Jesus e que deveriam, então, agora, este caráter deveria ser aperfeiçoado. Tá bom? Essas pessoas... Que já foi a pessoa. Ele está colocando aqui exato, como se agora, ele já estando lá diante do trono. É isso aí. Eu queria chegar aí, né? Então, por exemplo, eu aceitei o evangelho há muitos anos atrás, né? Quando eu aceitei o evangelho, eu acreditava do fundo do coração que eu era uma boa pessoa, que eu fazia o bem, eu até ajudava muita gente, de verdade, ajudava, eu ganhava muito bem, na época eu trabalhava para o Estado. Só que quando eu conheci Jesus, eu percebi de verdade que eu estava muito, mas muito longe daquilo que Deus esperava de mim. Então esse aperfeiçoamento, essa mudança, esse amadurecimento, ele vai chegando de acordo com o nosso desenvolvimento com relação ao Senhor Jesus. Ok. Então a gente já percebeu, né? O Sérgio está se coçando. Você fala, você não fala. Fala, Sérgio, fala, Sérgio. Fala. Foi pra fora, Sérgio. Somos tímidos, né, Sérgio? Estamos intimidados e 2 teólogos, né? Tive essa palavra, espírito, aparecendo algumas vezes na Bíblia, né? Meu espírito está profundamente triste. Mas meu espírito está profundamente triste? Porque a gente está falando dele mesmo, né? Sim. Estava se apresentando, né? Como sendo aqueles, ou como estando triste, né? Estava angustiado, né? Está profundamente triste, né? E ele se refere, ele enquanto, né, filho de Deus, ele se chama e reconhece a ele mesmo como sendo alguém espiritual, né? Alguém que estava ali precisando vencer aquela prova para poder salvar a gente, né? Para poder morrer em nosso lugar. Sim. E é interessante, né? Porque a Bíblia apresenta todos esses termos, alma, né? Que a gente já desmistificou, né? O que é alma? Alma é um ser humano integral, né? A alma vivente, não tem alma morta, é só o ser humano vivo, né? E interessante, né? Porque o final do capítulo 11, até já li aqui também para vocês, né? Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados, né? E é interessante porque Paulo faz questão de dizer que todo o processo de todos aqueles que um dia entregaram a vida a Jesus viveram pela fé, crendo naquilo que receberam pela fé. E a gente sabe que muitos deles aqui não morreram, certo? Morreram, perdão, sem ver o cumprimento da promessa. Morreram, mas né? sem ver. E é interessante porque Paulo faz questão de que estes que morreram crendo nas promessas de Deus, no novo céu, nova terra, no novo corpo, na ressurreição, nessa ressurreição superior, eles foram aperfeiçoados. E é interessante, nós também não seríamos, né? Se não fosse eles, da experiência deles, tanto que Paulo termina também, começa o capítulo 12, dizendo que a gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? Quem são? Aqueles que estiveram antes de nós, aqueles que nos acompanham, né? E sabem, né, o que a gente tem passado também. A gente tem uma nuvem de testemunhas. Eu acho que ele está falando fortalecendo a nossa da fé, galeria, né? Dos heróis da fé. Isso. Hebreus 11. Então, esses espíritos aperfeiçoados, quem são eles? São aqueles que viveram pela fé. E Paulo está fazendo uma referência a eles também. Estes que não viram a promessa se cumprir, estarão sim no monte do Senhor. Oi, Sérgio. Sim, porque foram aperfeiçoados, né? Sim. Por isso que estão lá. A gente tem a tendência de né, ligar, por exemplo, fala espírito, a gente já pensa em uma coisa fora do corpo, fantasma, uma alma que anda perambulando por aí. E aí a gente acaba entrando num contexto do significado do espírito, né? Como um espírito vai ser aperfeiçoado? E aí Paulo usa essa figura de linguagem para falar de pessoas, ser humano, caráter criado por Deus. Então nós somos aperfeiçoados todos os dias, de formas diferentes pelo Espírito Santo, né? Então, quando fala espíritos aperfeiçoados, somos nós, seres, pessoas que pensam, que raciocinam. Nós somos esses espíritos que, lentamente, a cada dia, somos aperfeiçoados. Ok, a lição termina aqui, comentando sobre quem são os justos, né? A partir de segunda-feira. Aliás,
Eu queria até pedir aqui a Flávia nos ajudasse também aqui no céu e na terra, né? A parte aqui do compreenda. Queria que você também desse para nós aqui qual foi o que vocês pôde extrair dessa parte aqui do compreenda. No céu e na terra, né? A lição comenta aqui que ele não diz que os cristãos chegariam ainda lá no futuro, no Monte Sião. Ele fala, chegaram. Dizendo Tá no passado, tá no passado, já tá lá, já foi. E aí, isso dá a entender o quê? Que existe sim vida feliz, vida plena, satisfeita, aperfeiçoada aqui na Terra também. Quando a lição traz o título No Céu e na Terra, eu acredito que o foco central é que queira dizer que dá para nós cristãos vivermos aqui na Terra, com o nosso coração sendo aperfeiçoado, imaginando, vivendo coisas do céu. Mas como vamos viver coisas, né? Aqui na Terra, coisas lá do céu. A presença de Jesus em nossa vida, né? Todos os dias. E aí aqui vai falando, né? Como os cristãos judeus, eles poderiam adorar no céu, onde os espíritos justos foram aperfeiçoados, enquanto ainda viviam na terra. E essa questão é muito importante, né? Quando ainda viviam na terra, como eles foram aperfeiçoados? Então, eles foram se aperfeiçoando, aperfeiçoando o seu caráter, ligado exatamente na fonte, né? O caráter de Cristo E a Jesus. gente já até identificou, né? Quem são esses espíritos justos aperfeiçoados, né? São os heróis da fé, aqueles que foram, sim, tiveram uma experiência que deve ser copiada por todos nós, né? De ter uma experiência... Que não eram perfeitos, mas foram aperfeiçoados. Por isso precisavam ser aperfeiçoados, né? Exato. Até chegar ao padrão e à perfeição de Cristo, né? A estatura de Cristo, A gente né? aqui em off estava até brincando, né? Que a gente quase cantou a musiquinha para Flávia, lembra? Então, embora na terra, nós somos cidadãos Do do Isso céu. aí, com os pés na terra, É isso E os aí. olhos com os olhos no céu. céu. Aqui no Maravilha. finalzinho que Paulo escreve que hoje mesmo Deus nos ressuscitou com ele. Então ele fala, como é que pode ressuscitou com ele? Se a ressurreição é só no fim. Que pela fé ele já estava vivo. Que quem está com Cristo já tem a vida eterna, não é isso? Exato. Cristo faz assentar-se em regiões celestiais, embora estejamos fisicamente na terra. Efésios 2:7. Mesmo vivendo na terra, já somos cidadãos dos céus. céus. Né? Amém. E esses homens que viviam pela fé viviam assim. Estavam aqui, mas já sabiam que seu lugar era numa pátria superior, numa cidade não feita por mãos humanas. É justamente sobre isso que Paulo está Eles falando. já tomaram posse da bênção deles aqui na terra, né? Da herança. É isso aí. Mas já isso aí. parar para pensar que nós, né, nesse contexto, nós já estamos vivendo a vida eterna. Né? Porque aquele que crê em Cristo não morre. Né? Mesmo que morrer, ele tornará a viver. Então, mesmo que nós passamos pela primeira morte, é apenas uma pausa na nossa eternidade, porque nós já ganhamos o céu. Pela fé, tomamos posse É disso. o início. Então, nós estamos aqui, é claro, que nesse momento nós estamos no período de santificação. Assim que passamos pela glorificação, ganharemos o céu. Né? Então, se seguimos nesse caminho, já estaremos vivendo a vida eterna. Mesmo que passemos pela morte, né? Nossa fé em Cristo, o aperfeiçoamento que estamos passando, vai nos conduzir à vida eterna. Legal. Beleza, e aí, gente, uma pergunta para você que está em Top. casa também aqui, guarde isso aí, reflita aí. Você já está experimentando agora as bênçãos do futuro que Deus já garantiu para você? E se está experimentando de que maneira? De que maneira Deus está aperfeiçoando o seu caráter, aperfeiçoando a sua vida? Está vivendo uma vida de serviço, de entrega? Está vivendo aquilo que você aprendeu de Deus? Já entendeu que o tempo que você tem é essa vida? Não haverá outra? Depois que seus olhos fechar, já era. Não tem muito o que fazer. Viva agora com Cristo, tá bom? E essa experiência do passado deles também, que seja nossa também. Amém. Tudo bem? Amém. Bom, eu queria agora pedir aqui a ajuda do Sérgio aqui. Chegamos aqui à questão da parte Fala, do comente, Rabi. aqui, aperfeiçoando o registro da vida. E a gente aprendeu nas lições anteriores aí, né, de que há sim um registro, tudo aquilo que a gente faz, né, Deus tem tudo registrado no céu, e mesmo após a morte do ser humano, tudo fica registrado, até no milênio vai ser útil, né? E é interessante que Leonardo diz que era interessante para os anjos de Satanás acompanharem e verem tudo que está registrado, tudo que eles fizeram, dos ímpios também as oportunidades perdidas, né? Como aperfeiçoar esse registro de vida aqui, agora? Que nem nada que está oculto permanecerá oculto. Tudo é registrado. Né? É E impossível. será mostrado. E será mostrado, exatamente. É impossível esconder algo de Deus. Tem aqui o texto que está destacado aqui na lição, né? No entanto, por meio do seu sacrifício, Jesus tornou possível que os pecados dos heróis da fé fossem perdoados diante da lei de Deus e fez com que o espírito deles, ou registro de vida, né, se tornasse perfeito perante a lei de Deus. Olha aí. Né? Aí você vê o aperfeiçoamento se dá, é uma obra de Cristo. né? De Não Cristo depende na de nossa nós, vida. exatamente. É uma obra de Cristo em nossa vida. E aqui você vê que ele faz questão de novo, Paulo, de mostrar essa transição, de como era feito. Sangue de animais,
sangue de Cristo. Uma coisa é símbolo, sombra, outra é perfeição, outra é a realidade de fato. Né? E Então, Paulo assim, até diz que esse sangue pode sacrificar o quanto você quiser de animal, nunca terá poder de perdoar nenhum pecado. Né? Esse tipo de sacrifício não aperfeiçoa ninguém, né? Aham. Ele é só uma ilustração. Mas pela fé que eles tinham a fazer Exato. aquilo no verdadeiro cordeiro, no verdadeiro sacrifício, no verdadeiro sacerdote. E é interessante porque ele mencionou um ponto muito importante, né? E no registro da vida deles, o caráter deles, os erros deles pela fé, por terem aceitado esse sacrifício, mesmo eles não tendo vivido nos dias de Jesus, pela fé nesse sacrifício que viria, eles já estavam aperfeiçoados e seriam aceitos por Deus, mesmo sem ter aceitado o que nós temos, que já é obra do passado também, né? sim. Cristo morreu por nós e é obra do passado pra gente, né? A gente teve uma lição muito legal sobre isso, né? Mas é muito legal saber que a Bíblia apresenta a realidade de um Deus que, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, confia nele, o registro da nossa vida, Ele imputa, né? Ele coloca em nosso lugar todos os seus benefícios, seu caráter, a sua vida perfeita no nosso lugar, e a gente é aceito. A gente Com é aceito por certeza. Deus, né? Então, é o sangue de Jesus, perdão, viu, Sargento? O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro do Antigo Testamento, que era só uma ilustração, o sangue do próprio Jesus, de Jesus Cristo, homem, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, esse sangue perfeito, sim, substitui o meu. Então ele se apresenta diante do santuário celestial exatamente para fazer aquilo que o sangue de bodes, de cordeiros não conseguia fazer. E é interessante, né? Porque quando isso acontecia nas cerimônias, né, era como se Deus desse um cheque pré-datado. Literalmente isso, né? Exatamente. Já estavam justificados antes... Foi longe agora, né? Mas antes dele vir, Foi né? legal, Ninguém hein? nem usa mais isso, né? Cheque Mas, assim, pré-datado foi mas bom. é basicamente isso, né? Todo o sistema sacrificial, né, que foi estabelecido pelo próprio Deus foi para que antecipadamente, antes dele entrar em nossa realidade, todos aqueles que viveram antes dele já tivessem certeza da salvação. Eu vejo o seguinte, é como se fosse a apresentação do plano e depois a realização do plano, né? Os animais, o terrestre é a apresentação do plano e o outro é a realização do plano. E os dois dependem de fé. Então nunca houve salvação pelas obras. Uhum. Então os patriarcas foram salvos pela fé, Uhum. né? Legal. Assim como nós. Então tá em pé de igualdade a questão. E esse registro nosso, da nossa vida, né, que é o nosso caráter, a nossa própria existência, as nossas escolhas, tudo aquilo que agrega na nossa experiência de vida, as decisões que a gente tomou, né, tudo isso, segundo a Bíblia, é aperfeiçoado pela decisão de andar com Cristo, né, de aceitar o sacrifício de Cristo, a vida dele em nosso lugar, os métodos dele em nosso lugar, né. Até coloquei aqui, de que maneira o sangue de Jesus está sendo aperfeiçoado em você, pastor Nicolás. Legal. Como é? Veja, Paulo Na falou, prática. Paulo falou do sangue de Jesus que era melhor ou superior que o sangue de Abel, né? Eu imagino que tem a ver com a vida, né? O sacrifício que ele apresentou, né? E pelo qual também ele foi morto, né? Uhum. Então, eu acredito que esse aperfeiçoamento na nossa vida, eu acredito que é o nosso dia a dia, o processo de santificação que a gente precisa de verdade todos os dias passar por esse processo. É um processo diário que dura a vida toda. Não tem jeito da gente nem antecipar e nem retardar. Esse é um processo que, se eu estou diante da presença de Deus, se eu trago o sacrifício de Abel, ele torna esse sacrifício superior. Então eu entrego a minha vida e agora ele me dá a eternidade. Sensacional. Então essa é a ideia mesmo, a gente aceitar essa nova vida que ele nos ofereceu, né? Diariamente o caráter de Cristo em nossa vida, tornar isso uma experiência diária de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nossa vida. E é assim que, obviamente, nosso registro vai ser visto pelo céu, não com um registro imperfeito, com um monte de defeito, de falhas, porque o céu não vai ver o nosso. O céu vai ver o registro do nosso Salvador em nosso lugar. Não vai ver as obras da gente, mas as obras de Cristo, né? Em nosso lugar. Bom, a gente vai caminhando aqui para o final. Queria ver com vocês aqui a parte do hipertexto, né? E a gente está aqui, né, falando sobre essa questão da imortalidade, né? Até a Alessandra quarta-feira menciona um pouco sobre essa questão da propaganda, né? Essa ideia de que uma mentira é falada muitas vezes, né? Acho que o assistente propagandista de Hitler quase que eternizou essa frase, né? Mas é verdade, pode ser verdade para muita gente, mas na Bíblia não é. Uma mentira pode ser contada 1 milhão de vezes, vai continuar sendo mentira. Sendo mentira. Para Deus não é verdade. A imortalidade incondicional da alma é uma mentira na Bíblia. Imortalidade sim, mas só com Cristo.
e é após a ressurreição, quando ele voltar. Então, por mais que isso fale através de filmes, né, seriados, né, ter essa ideia de que existe fantasma, algum tipo de entidade, né, viva, bombardeio ou doido. Videogames, né, tantas falas, morreu, a almazinha lá e vai noutra. E acha que é simples, Vidinhas. né? É simples, é só um jogo. E exatamente. até, inclusive, de ensinos distorcidos da Bíblia, né? Muita gente vê tanta... Já vi podcasts aí explicando, tentando encontrar base na Bíblia para dizer que o ser humano tem uma alma que é imortal, né? Um espírito que nunca morre, né? Que morre para o céu, vai para o inferno, ou coisa parecida, né? Tudo isso pode repetir, pode falar, mas segundo a Bíblia vai continuar sendo mentira. E Deus quer quebrar esse encanto. E não tem outra forma de quebrar esse encanto que o diabo colocou lá no Jardim do Éden, a não ser através do conhecimento da palavra de Deus. Por sinal, a gente tem a palavra-chave da semana, né? Que a gente olhando aqui, imagine uma pessoa que não crê na Bíblia, ela viria essa palavra espírito. Qual é a compreensão bíblica sobre espírito? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Eu queria ouvir de vocês que a gente colocasse aqui, acrescentasse aqui, né? E a gente já percebeu na Bíblia que Deus quer aperfeiçoar nosso espírito. E a gente já entendeu que espírito vai muito mais além do que só um sopro, né? Mas é a própria vida do ser humano, né? Sim. O seu caráter, né? A sua existência. Já dei alguns spoilers aqui, tá? Pronto. Mas qual é a palavra que vocês queriam acrescentar aqui na rede semântica aqui da parte do hipertexto? Vai lá, Flavinha. Vamos lá, começar aqui pela... Nicolete, você logo, qual é a sua palavra aí? Que palavra você queria acrescentar? Deixa a Flavinha falar primeiro. Tá doida pra falar? Dá uma olhada. Respirando fundo pra falar. Gente, fala, Flavinha. Bom, a palavra que eu liguei de imediato foi vida. Tanto pelo que a Alisson abordou, e assim, eu creio que o nosso espírito é o nosso caráter, mas é a nossa vida, o nosso caráter é baseado na nossa vida. Então, para mim, quando eu vejo assim, espírito, né, nesse contexto da lição, eu liguei à vida, porque para mim, o nosso espírito é a nossa vida. O ser humano integral, né? Tudo que envolve a vida do ser humano. Raciocínio, decisões, acordar, falar. Nosso corpo, nossa vida nossa emocional, mente, intelectual, tudo. espiritual. Nós, os seres humanos. E é tudo isso que Deus quer aperfeiçoar, né? E Ele quer nos aperfeiçoar. Então, quando eu falo nosso espírito aperfeiçoado aqui, espírito, Ele quer aperfeiçoar a nossa vida em todos os sentidos. Ok, e aí, Sérgio, qual é a palavra que você queria colocar aqui? Não tem como fugir dessa palavra vida, né? Que geralmente na nossa cultura, quando se fala espírito, se faz uma ligação com a morte, né? E aí até vai a dica. A Bíblia tem que ser interpretada por ela mesma. Então, quando nós vemos a palavra espírito, tem que entender dentro do contexto do texto bíblico, do autor bíblico, da palavra de Deus, o que essa palavra significa. Agora, quando eu vou para Platão, vou para Marx, vou para Espiritismo, os filósofos, aí posso ter vários... gama, né? De dicotomia. Né? Exatamente. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia, né? Tanto que o texto que eu escolhi é Lucas 9, 27, para justificar a vida, né, que eu tirei aqui. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus, né? E isso se realiza na transfiguração. Não passarão pela morte, ou seja, estarão vivos, né? Não provarão da morte, né? E lembrando sempre que Deus, na palavra de Deus, nós temos a questão da morte eterna, né? E da morte como um sono, né? Porque aquele que crê em Cristo, mesmo que morra, não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Então é vida. É muito mais que essa morte comum, normal, que todo mundo está fadado a passar, né? Exatamente. É isso aí. Ok, agora sim ele, gente, nosso teólogo, quando a bala aí. Eu fui lá pro lado mais simples, né? Sim. De Hebreus 12, 24. O espírito aqui tem a ver com o aperfeiçoamento através do ministério superior de Jesus. Okay. Então não é mais uma vida pelas obras, mas uma vida vivida pelo caráter de Jesus Cristo através da fé. Em nós, Exatamente. né? Imputado isso a nós. Isso, é o caráter comunicado, imputado. É isso aí. Até coloquei a palavra caráter aqui, porque de fato, né? Quando a Bíblia apresenta esse conceito de espírito, né? Que deve ser aperfeiçoado, né? Esse espírito dos justos, né? Está se referindo basicamente à vida do justo, que é aperfeiçoado nessa caminhada de fé, que em alguns casos, muitos, né? Como foi no passado, vão dormir sem ver essa grande promessa, mas morrerão crendo. E sairão de lá para essa vida eterna prometida, já garantida por Cristo. Caminhando aqui para o final, gente, eu queria pedir aqui a ajuda aqui do pastor Nicolete, para ele nos ajudar aqui. Batalha pelo corpo de Moisés. Outra parte bem interessante da Bíblia aqui, né? Porque a gente, nossa, batalha pelo corpo de Moisés. Será que Moisés estava com um espírito desencarnado ali, estão brigando pelo espírito dele? É outro tema bem interessante da Bíblia. E eu queria ouvir de você, quando a Bíblia fala sobre esse corpo de Moisés, o que aconteceu mesmo com ele, o pastor Nicolás? Foi muito legal, né? A história em si é muito
top, assim, eu gosto bastante de relembrar, porque Moisés acabou virando símbolo de um pessoal que será ressuscitado. Excelente. Ressuscitado, né? Quando ele apareceu, né? No Monte da Transfiguração, lá em Marcos capítulo 9, ele e Elias, eles apareceram ali como símbolos, né? Tá bom? Mas é interessante que a pergunta que a lição deixa é assim: Jesus e o diabo estavam disputando o corpo de Moisés, mas eles estavam disputando um cadáver? Isso. E aí? Né? Então, claro que não. Miguel veio para ressuscitar Moisés. Isso é muito chique, né? Ele virou, então, o símbolo, virou um tição tirado do fogo, exatamente para poder... A gente imagina, né? Parece que Cristo puxando um braço, já puxando o outro, né? Mas a questão era justamente essa, né? Ele não merece ressuscitar. Exatamente. Ele é mentiroso, ele feriu a rocha. Isso, ele matou. Ele é pecador. Miguelento. E a lei diz que quem pecasse tinha que ser morto. Tinha que ser morto, Não, Moisés, não pode. Até o último instante, lá no monte, onde Deus mostrou para Moisés a terra que ele estava perdendo, ele tentou dobrar a Deus, Senhor, olha lá. Não, Moisés, você vai morrer. E é interessante, né? Porque Moisés é o símbolo desses espíritos, segundo a Bíblia, desse ser humano, desse crente, desse homem que vive pela fé, que embora tenha defeitos, por isso deve ser aperfeiçoado. Embora fale, mas vai até Deus, pede perdão a Deus e até morre. E morreu como servo do Senhor. Os heróis da fé também morrem, né? Mas se morrer... São ressuscitados. E aí é o que me chama a atenção, né? Essa lição de quinta foi legal, porque está fechando o pensamento, né? Então ele foi ressuscitado porque Deus tinha um plano superior para ele. Essa palavrinha encaixa muito bem aqui. Uhum. Então Moisés, ele foi retirado, ele foi ressuscitado como uma primícia, como um símbolo. Uma pequena amostra. Uma degustação do que seria. Né? Pô, degustação foi top. Foi demais. Acho que viajei. Legal demais, né? Essa parte esquece, foca só no pastor Nicolete aí. Foi muito chique, maravilha. A lei de Deus, então, exigia a morte do transgressor. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ali ele foi exatamente a degustação aceita, ali, né? Ele aceita e é obediente, né? Porque ele foi aceita, né? Foi muito chique. Eu gosto de pensar de verdade que, assim, o pessoal que está acompanhando a gente não sabe do que aconteceu comigo o ano passado. Sim. Do Covid, eu passei assim momentos muito difíceis e o médico chegou a chamar minha esposa para poder literalmente despedir, porque eles iam me entubar, e aí ele falou para mim: olha, a gente faz uma oração, pastor, e a gente depois da oração entuba, e aí é a vontade do Papai do Céu. Não sabe, não garante que você acorda. Então minha esposa estava chorando, eu chorando, a gente despediu, de verdade foi um clima assim muito tenso. Só que eu falei para ela: amor, se a gente não se vê agora, por favor, fica firme, porque eu estou nas mãos do Senhor. Amém. Ali eu tive uma certeza da ressurreição, meu amigo. Somente. E interessantemente, depois ali dessa certeza, de eu sentir de verdade que Deus estava fazendo aquilo que eu não podia fazer, essa é a graça inaudita. A partir daquele momento, inexplicavelmente, fora da curva, eu comecei a melhorar. Os médicos estão falando, até hoje eles falam que eu fui o caso fora da curva exatamente porque Deus interviu, Deus colocou ali de alguma forma. Mas eu estava simplesmente assim, tranquilo nas mãos de Deus. Por quê? Por causa de Moisés. Eu lembrava de Moisés o tempo todo. Esse cara morreu fazendo vontade de Deus. É um privilégio você ser ressuscitado pelo próprio Cristo. Puxa antes vida. do cumprimento da promessa e tal. Não é? E esse que é o ponto importante, hein? Porque imagina, ele recebeu a vida eterna, foi ressuscitado, tá vivo, não é interessante isso? E ele agora aparece lá, quando Jesus está lá, naquele momento difícil, para cumprir de fato, né? Sair não era mais símbolos, não era mais cordeiro, agora era ele mesmo, era o sangue dele mesmo. E ele aparece, Deus manda de propósito, imagina, vou mandar alguém para você se animar aqui. O principal ali que apareceu, fala sério. Vou mandar Moisés. Jesus tinha que entender, né, também como ser humano, a ressurreição, né? Sim. Pô, tá aqui Moisés. Olha aqui, fica tranquilo. Senhor, vai em frente, que vai valer a pena. Olha aqui a prova. Tem um detalhe ali, pastor, que você falou. Nesse momento foi um cheque predatado. Cristo apareceu ali, restou Moisés, né? Depois Paulo até fala, agora Deus é justo e justificador. Naquele momento não, porque o preço não tinha sido pago ainda. Né? Ele foi ali... Antecipadamente já tinha sido. Exatamente. No ponto de vista de Deus, tá pago.
Mas no ponto de vista meu, de Moisés e de Satanás, não estava pago ainda. Né? Então ele dá um cheque predatado. É claro que o cheque de Deus nunca bota sem A lição fundo. fala que não tinha né? sido pago legalmente pelo sangue de Cristo. Exatamente. Nós sabemos que esse cheque nunca iria voltar sem fundo, né? Mas naquele momento ele estava ali passando um cheque. Deixa eu amarrar a boca do saco Deixa aqui, eu passar. então. Olha lá. A lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isso o ser humano não tem para oferecer. Ele não consegue satisfazer as reivindicações da lei, da santa lei divina. Mas Cristo, vindo à Terra como homem, viveu vida santa, desenvolveu um caráter perfeito. Essa vida, esse caráter, ele oferece como presente a todos que queiram recebê-lo. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Então, essas exigências são satisfeitas, né? Eu queria até ouvir de vocês aqui, considerações finais, já acabou nosso tempo aqui, corre, né, gente? É rápido, né? É rápido. Mas eu queria ouvir de vocês aqui, da Flavinha, do Sérgio, essas exigências. Até o pastor leu um texto já aqui que já daria para fechar suficiente, né? Como é que vocês se sentem em saber que, através de Cristo, do caráter de Cristo, o nosso caráter pode ser aperfeiçoado e essas exigências da lei podem ser satisfeitas? Isso traz paz, né? Traz segurança. Né? Mesmo quando a gente passa por infelicidades nessa vida, né? Que também eu perdi meu pai na situação de Covid, né? Da pandemia. Verdade. Né? Mas a fé, Paulo fala, não sofram como sofrem os do mundo que não tem esperança. Nós temos esperança. Né? Nós temos Jesus. Jesus pagou o preço. Então, eu tenho essa certeza de que verei meu pai novamente. Amém. Eu tenho a certeza que estarei no céu com a minha família, com a família de Deus, nós aqui juntos, né? Amém. Então isso, né? Por quê? Porque Cristo cumpriu as exigências. Não tem que pagar, né? Porque se dependesse de mim, dependesse de nós, não teríamos como chegar lá. Mas Cristo pavimentou o caminho até o céu. Então isso traz paz. Glória a Deus. Amém. Você, Flavinha, considerações finais aí? Eu me sinto pequena diante da grandeza de Deus. Quando fala aqui que já foram satisfeitas, eu me sinto abençoada e me sinto muito pequenininha perto de tudo que Deus faz por mim, tudo que Ele já fez, né? Me sinto pequena porque tudo que Ele nos proporcionou, tudo que Ele ainda vai nos proporcionar, tudo que Ele nos oferece hoje, esse sangue purificador que nos aperfeiçoa, é motivo de muita gratidão e de muita, como eu posso dizer, muito pensamentos, momentos de pensar, momentos de refletir sobre como vai a minha vida com Deus. Ele já me ofereceu tudo isso. Onde eu tenho que mudar? Que passo que eu tenho que realinhar para que esse sacrifício tenha valido a pena? Então, esse sangue que me purifica hoje me traz gratidão, me traz autoconhecimento, me traz alegria. Legal. Amém. Que legal, gente. Bom, a gente termina aqui. Eu queria terminar esse momento pedindo aí a Flavinha, inclusive, aí, fez essa oração pra gente, né? Para que a gente tivesse essa compreensão clara, né? A própria justiça da lei é cumprida naquele que crê em Jesus. Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé Amém. Amém. em Cristo. Creu nele antes do próprio sacrifício, durante ou depois, tem garantia de que receberá o cumprimento perfeito, né? A própria lei de Deus vai ser satisfeita por aquele que recebe o caráter de Cristo, a vida de Cristo, todos os dias, né? Amém. Amém. Que esse aperfeiçoamento não pare aqui. Em nome de Jesus, né? Amém. Amém. Flavinha, ora pela gente aí. Oro. Por favor. Oremos. Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz. Te agradecemos porque o Senhor, apesar de quem nós somos, os nossos erros, o Senhor nos capacita, nos dá uma porção da tua sabedoria para entendermos um pouco mais a tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ser aperfeiçoados semelhante ao seu caráter. Nos discipline, Senhor. Nos dê forças para vencer o pecado aqui neste mundo, para que um dia, muito em breve, nós possamos, ó Deus, olhar nos seus olhos face a face e mostrarmos toda a nossa gratidão pelo seu sacrifício. Nos ajude, Deus, a sermos luz aqui neste mundo para falarmos desse assunto tão importante. Abençoa quem está assistindo em casa também. Que essa pessoa, Senhor, ela seja também visitada pelo seu Espírito Santo. Amém. Que o seu coração a convença de que o único caminho correto é a vida eterna em Jesus Cristo. Amém. Obrigado por este momento tão gostoso que o Senhor preparou para nós aqui no podcast. Abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Obrigado, Amém. Flavinha, mais uma vez aí pela De participação, nada. pela oração. Obrigado, Sérgio, aí, Eu que que legal agradeço. poder participar desse momento com vocês aqui também. E Amém. pastor Nicolete, Tamo junto. brother, obrigado aí pelas contribuições, foi muito bom. Cresci Valeu. bastante, tá? Amém. Ok, queremos agradecer você também aí de casa, que tem acompanhado nosso podcast, ouvindo, assistindo. Terminamos mais uma lição, esperamos ter contribuído de alguma forma para que você entenda o que Deus de fato quer aperfeiçoar na sua vida, seu caráter, é o que ele pretende fazer através de Cristo. E o que ele fez na cruz do Calvário, acredite,
já foi suficiente. Deixa ele imputar isso na tua vida também, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos continuar na nossa saga aqui de estudos da Bíblia e manter nosso conhecimento cada vez mais aprofundado nesse tema tão importante da imortalidade. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Tchau!